Olá pessoal do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula daquela disciplina que é a sua preferida, a disciplina de matemática. Na aula de hoje nós iremos ver expressões e cálculo algébrico. Eu sou o professor Júlio, vamos ver o que você vai precisar nesta aula. Precisar do caderno, um lápis, uma borracha e caso você não tenha o caderno, você pode usar uma folhinha para anotação mesmo. Agora, não perca essas folhinhas porque depois você pode precisar delas novamente, né? E como são folhas, não estão presas, guarde numa pastinha lá. Acostume-se a organizar essas folhas numa pasta, num fichário, algo desse tipo. E se você tiver calculadora, deixa ela do lado aí, que ela pode ser útil em algum momento. Quais são os objetivos da aula de hoje? Entender o motivo da utilização de símbolos e letras no lugar de números. Conhecer a diferença entre incógnita e variável. Formular expressões algébricas a partir de situações problema, e aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Você sabe o que significa álgebra? Dá uma olhada nesta imagem aí, ó. Cacho de uva mais cacho de uva mais cacho de uva igual a 30. Cacho de uva mais cacho de banana mais cacho de banana igual a 18. Ah, professor, eu já vi essa imagenzinha aí pela internet. É, imagem desse tipo assim e tal. E o que essa imagem aí tem a ver com álgebra? Álgebra é o ramo da matemática que utiliza símbolos, geralmente letras, para representar números. E o que nós temos aqui? Nós temos cacho de banana, cacho de uva e ainda a cereja para representar números ali. Vamos resolver isso aí? Resolvendo aqui, ó, quem são os valores que eu quero descobrir? Bom, cacho de banana, cacho de uva e ali a dupla de cereja, né? Então eu vou colocar aqui do lado o meu cacho de uva, o meu cacho de banana, aí são 3 bananinhas e aqui as minhas 2 cerejas ali. Eu vou desconsiderar aqui a cereja que está sozinho da expressão de baixo, porque a expressão de baixo aqui, ou melhor, a minha equação aqui de baixo, ela não tem nenhum valor do lado direito da equação. Então eu vou considerar apenas estas 3 equações ali em cima, ok? Vamos lá. Eu vou chamar estas 3 imagens aqui, esses 3 símbolos, né, que a gente quer descobrir o valor, eu vou chamar de incógnitas. Por quê? Porque incógnita é uma coisa que eu desconheço, né? Quando eu tenho um valor desconhecido, eu posso dizer que é uma incógnita. Quanto que vale o cacho de uva? Vale 10. Mas por que 10? Olha só. Cacho de uva mais cacho de uva mais cacho de uva igual a 30. 3 cachos de uva iguais. Então, 10 mais 10 mais 10 dá 30. Isso daí foi até que fácil, professor. E o de banana? Bom, se a uva aqui vale 10, 10 mais 2 cachos de banana é igual a 18. Vamos subtrair o 10 da uva aqui do 18, né? 18, tira 10 ali da uva, já dá 8. Então são 8 que eu tenho que distribuir entre esses 2 cachos. Então vai ser 4 para cada um. Veja só, 10 da uva mais 4, 14, mais 4, 18. Beleza, então o cacho de banana vale 4. Agora, essas 2 cerejas aqui. Bom, se aqui é o número 4, 4 menos quanto que dá igual a 2? Vai ser 2, né? 4 menos 2 igual a 2. Agora, se estas 2 cerejas valem 2, então cada uma cereja vai valer 1. Agora, eu consigo substituir um número no lugar de cada símbolo aqui, de cada fruta, e descobrir quanto vale o ponto de interrogação. 1 da cereja mais 4 ali do cacho de banana mais 10 do cacho de uva, eu vou obter 15 como resposta. Beleza. História da álgebra. Como começou a álgebra? Na antiguidade, a falta de símbolos para representar os números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras, mas isso tornava o cálculo longo e trabalhoso. Nós tivemos 3 momentos da álgebra na história. Nós tivemos um momento lá da retórica, onde eles utilizavam palavras para poder fazer estes cálculos, que hoje nós usamos letras. Imagina só o trabalho que dava ter que fazer palavras, multiplicação usando palavras, enfim. Tivemos um segundo momento,
onde as palavras começaram a ser abreviadas, e aí começou-se a usar abreviações para fazer os cálculos. E o terceiro momento, que é o momento atual, que nós utilizamos letras, né? Símbolos, letras do alfabeto padrão ou de outros alfabetos para poder facilitar na hora de fazer os cálculos. O registro mais antigo da álgebra, ele vem da Babilônia. É o papiro de Hind, que foi escrito por um escriba chamado Hermes por volta de 1650 a.C. Então, já no século lá, por volta do século XVI, XVII a.C., há mais ou menos 4.000, 3.700 anos atrás, os babilônicos já estavam utilizando aí a álgebra. E isso foi encontrado registros disso, né, no papiro de Hind, este manuscrito, este documento, que é um papiro que foi encontrado aí. Escriba, pessoal, o Hermes ali que escreveu este papiro, escriba eram aquelas pessoas que sabiam escrever, sabiam ler e escrever. E nesta época eles eram contratados ou trabalhavam para pessoas que não sabiam escrever e precisavam registrar coisas, documentos, enfim. Continuando a nossa história da álgebra aqui, por volta do século III a.C., os filósofos gregos Aristóteles e Euclides também registraram o emprego de letras e símbolos para indicar números. Veja que lá no século III, 300 anos, por volta de 300 anos antes de Cristo, já foi bem depois da época lá dos babilônicos, do papiro de Hind, né? Se passou ali 1.300 anos aproximadamente, e aí os gregos Euclides e Aristóteles também registraram o emprego de letras e símbolos, né, para indicar números. A palavra álgebra, entre parênteses ali, foi usada matematicamente pela primeira vez no século IX depois de Cristo, em um tratado nomeado de Livro da Restauração e do Balanceamento, do matemático persa Al-Khwarizmi. Aqui nós temos uma imagem, né, desta página que foi escrita ali neste Livro da Restauração e do Balanceamento pelo matemático persa, e perceba que só no século IX depois de Cristo, então aproximadamente 1.200 anos depois, lá do Euclides e do Aristóteles, é que foi utilizado, e há um registro disso, né, de que foi utilizada a palavra álgebra. Então, só bem depois que eles começaram a utilizar símbolos para representar números, é que surgiu o nome álgebra. Lembrando que álgebra, então, é a parte da matemática que utiliza símbolos, geralmente letras, no lugar de números, para facilitar nos cálculos. Ah, professor, isso aí não facilita em cálculo nenhum para mim, não. Já já a gente vai ver e você vai entender e vai concordar comigo que realmente facilita. Vamos lá. Utilizando símbolos e letras no lugar de números, podemos fazer generalizações. Já já você vai entender melhor esse significado aí. Aqui podemos ver que o símbolo ele assume o papel de incógnita. Lembra que nós falamos antes? Incógnita é aquilo que nós não conhecemos o seu valor. Tem um valor desconhecido, é uma incógnita. Nesse caso aqui nós temos maçãs, temos maçã e banana, temos banana e coco, e queremos descobrir aqui o valor do coco, da banana, da maçã. Bom, eu sei que você deve ter ficado com vontade de resolver esse aqui, mas eu separei um outro mais legal para você resolver. Agora é a sua vez. Qual é a resposta? Qual é o número que vai aqui no ponto de interrogação? Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso daí e daqui a pouquinho a gente volta.
Vamos lá, vamos conferir, vamos ver se você acertou a resposta. Nós temos aqui 3 incógnitas, né? A primeira é digamos ali, aquela flor vermelha, eu posso chamar até de cravo, até já apareceu o valor ali. Temos uma flor, mais uma flor, mais uma flor, é a mesma flor e igual a 60. Esse 60 eu vou dividir de igual forma ali, pelas 3 flores, né? 60 dividido por 3 vai dar 20. Então 20 mais 20 mais 20 dá 60. Descobrimos o valor da flor vermelha. Agora eu tenho aqui a flor vermelha mais 2 flores azuis dá 30. Bom, se a flor vermelha já é 20, então vamos tirar 20 daqui, vai sobrar 10 do 30, né? Tira 20 ali do 30, sobra 10. Esse 10 eu vou dividir entre as 2 flores azuis. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. Significa que a flor azul vale 5. Agora, na terceira linha, eu tenho a flor azul, que é 5. 5 menos um valor vai ficar igual a 3. 5 menos quanto que é igual a 3? 5 menos 2, né? Então, quer dizer que essas 2 flores amarelas aqui têm o valor 2. Se as duas têm o valor 2, então uma flor amarela vai valer 1. E assim, a minha expressão do final vai ficar 1 mais o valor da flor vermelha, que é 20. Mas está errado ali, professor, porque aqui é 4 e o valor da flor vermelha ali, da flor azul, quer dizer, é 5. Não, tá certo. É uma pegadinha. Essa aqui é para enganar você. Olha ali, ó. Aqui a flor azul ela tem 5 pétalas. Perceba, 5 pétalas. Mas aqui embaixo a flor azul ela tem 4 pétalas. Opa! E o que significa isso? Significa que cada pétala tem o valor 1. Como aqui são 4 pétalas, ela vale 4. Este aqui, além de ser um probleminha de álgebra, né, que você tem que encontrar o valor da incógnita, ainda é um problema também de observação. Você tem que ser um bom observador aí. Mas então vamos lá. Nós temos aqui 1 mais 20, que é a flor vermelha, vezes 4, que é a flor azul. Cuidado aqui, não vai trocar na hora de fazer as operações, hein? Não vai fazer 1 mais 20 vezes 4. Né? Primeiro, lembre da regrinha lá. Nós temos que resolver as operações de multiplicação e divisão em uma expressão aritmética. E, só por último, as operações de adição e subtração. Então, primeiro aqui eu vou fazer o 20 vezes 4. 20 vezes 4 vai dar 80. E 80 mais 1 vai ficar igual a 81. Parabéns aí se você tiver acertado. E vamos em frente. Agora tenho aqui um exemplo. Para fazer um frete, Silvano cobra um valor fixo de R$100 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Observe a expressão que representa o preço cobrado no frete. Então, nós temos aqui a expressão P igual a 100 mais 1,5x. Espera aí. 100, porque ele cobra R$100 como taxa fixa. Mais 1,50, esse 1,50 por quilômetro rodado, observe aqui que é 1,5 multiplicado pelo x. O x aqui é o meu quilômetros rodados e o P está representando o preço. Então, eu tenho aqui uma expressão que é uma equação do preço em função do quilômetro rodado. Função, inclusive, é um assunto que você vai ver muito ainda quando chegar lá no 9º ano. Por enquanto aqui eu só vou falar sobre isso. Mas o mais importante de tudo aqui é perceber que este x, tanto este x aqui, quanto este p, neste caso, eles não são incógnitas, não são valores que eu quero descobrir, mas são variáveis. Então, neste caso, estas letras, elas assumem o papel aqui de variável. Como assim variável, professor? Porque ela varia. Por exemplo, se o x está representando o quilômetro rodado, quando o Silvano lá for fazer um frete e a pessoa tiver a 20 quilômetros de distância, tiver que fazer um frete que tenha que percorrer 20 quilômetros, o valor do x será 20. Se a distância que ele tiver que percorrer for de 30 quilômetros, o valor do x vai ser 30. Já variou, já é outro valor. E o preço também vai variar, porque o preço ele depende da distância percorrida pelo frete, pelo fretista, né? Por isso,
o papel da letra aqui é um papel diferente de antes. Então, nós podemos ter duas funções ali para o nosso símbolo na álgebra, né? Para a nossa letra, neste caso. Ele pode tanto assumir o papel de incógnita, uma letra que você quer descobrir, quanto assumir o papel de variável, um valor que está, como o próprio nome diz, variando. Vamos em frente. Escrevendo na linguagem algébrica. Isso aqui é bem legal, ó. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui para lembrar e você também entender o que vai ser preciso para transformar, quando você ler um probleminha, passar este probleminha do português para a linguagem algébrica matemática. Então, o que você está vendo aqui nós temos um texto escrito em português, o dobro de um número. O dobro de um número é 2 vezes o número, 2n. E aqui nós temos a mesma coisa, só que escrita na linguagem algébrica, na linguagem matemática. Eu costumo sempre brincar que isso aqui é a mesma coisa que passar do português para o matematiquês. Você está passando de um texto em português para a linguagem algébrica matemática. Vamos ver mais um exemplo. O quadrado de um número. Como que eu represento o quadrado de um número? É um número elevado ao quadrado, um número elevado a 2. A metade de um número, como que vai ser? É um número dividido por 2. Aqui eu coloquei ele na forma de fração. O cubo de um número somado com sua quinta parte. Ixi, mas agora complicou, professor. Vamos lá. O cubo de um número é um número elevado a 3. Somado é mais. Com sua quinta parte. O que é quinta parte, professor? É isso aqui, ó. É um número dividido por 5. Para você lembrar o que é quinta parte, o que é terça parte, vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, ó. Relembrando, dobro. Dobro é quando eu tenho 2 vezes alguém, 2 vezes um número, certo? Triplo. Triplo é quando eu tenho 3 vezes aquele número. Quádruplo é 4 vezes um número e quíntuplo é 5 vezes um número. Então, o quíntuplo de 10 é 5 vezes 10, 50. Agora, metade. Perceba como metade é o contrário do dobro. Metade é quando eu divido por 2. Eu posso escrever dividido por 2, assim, com os 2 pontinhos, ou eu posso colocar na forma fracionária e escrever o 2 embaixo, né, no denominador. Então, metade é o contrário do dobro. Eu vou dividir por 2. E o que é terça parte? Terça parte é o contrário do triplo. É quando eu divido por 3. E a quarta parte é quando eu divido por 4. E a quinta parte, como nós vimos ali anteriormente, é quando eu divido por 5. Quinta parte é o contrário de quíntuplo. Joia? Agora é a sua vez. Escreva as operações descritas abaixo utilizando apenas letras e números. Letra A, o triplo de um número. Letra B, o quadrado de um número somado à sua metade. E letra C, a diferença entre o quádruplo de um número e sua terça parte. Eu vou dar um tempinho para você resolver isso daí. Daqui a pouco a gente já volta.
Vamos à nossa correção então. O triplo de um número vai ser quanto? Vai ser 3 vezes o número, né? Então eu coloquei ali, ó, 3 vezes n, 3n. Letra B, o quadrado de um número somado à sua metade. O quadrado de um número vai ser n ao quadrado, somado mais a sua metade. A metade de n é n sobre 2. Então ficou n ao quadrado mais n sobre 2. Letra C, a diferença... Diferença você já pode entender que é menos. Falou em diferença, você já... é menos. A diferença entre um número e outro é um número menos outro. E aqui, a diferença entre o quádruplo de um número está aqui, ó. Quádruplo do número é 4n. E a sua terça parte. A terça parte do número é n dividido por 3. Beleza. Então, expressões algébricas. Podemos usar letras para expressar a área e o perímetro de um quadrado. Vamos ver aqui mais uma aplicação. Misturar um pouquinho da álgebra com a geometria. Temos aqui um quadrado. Um quadrado, como você já sabe, tem lados iguais. E como eu não sei a medida do lado do quadrado, eu chamei ali o lado dele de A. E coloquei aqui A para todos os lados, já que são iguais, então todos têm a mesma medida, todos os lados têm a medida A. Como vai ficar a área desse quadrado? Vale lembrar aqui que área é a base vezes a altura, ou largura vezes o comprimento, mas desde que você saiba que você tem que multiplicar as duas dimensões do quadrado, a horizontal e a vertical. E nesse caso, como elas têm a mesma medida, A vezes A vai ficar igual a A ao quadrado. Isto vai ser a área, representada de uma maneira algébrica. O perímetro, da mesma maneira. Eu tenho aqui, o que é perímetro? Primeiro, professor, não lembro o que é perímetro. Perímetro é a mesma coisa que contorno. O contorno do quadrado vai ser o perímetro do quadrado. Então, perímetro é a soma dos lados do quadrado, ok? Se você imaginar aqui, isso aqui é uma praça, aqui tem uma pessoa e ela tem que dar a volta na praça. Então a pessoa sai daqui e vai andando até lá em cima. Ela andou quanto? Andou A. E daqui até aqui andou mais A. E daqui até aqui mais A. E daqui até chegar ao ponto de partida mais A. Então foi A mais A mais A mais A, que é igual a 4A. Beleza? Agora é sua vez de novo. Suponha que tenha o formato da figura abaixo e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento, pelas letras x e y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Então está aqui a figura, como você pode observar, algumas medidas do lado desse terreno são x, outras ali são y. E ele quer que você descubra o perímetro, o contorno do terreno. Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui então. Quanto será o perímetro? Observe, vou partir daqui, ó, imaginando que tenho que dar a volta em todo esse terreno e vou partir desse ponto aqui. Então eu vou andar x, já foram 3, mais x, 4, mais um x, são 5x. E quando chegar aqui é y, mais y, mais y. Então quantos y tem ali? São 3y. Então é só somar. 5x mais 3y vai ser a minha resposta. Fácil, né? Vamos ver mais para frente. Valor numérico. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico. Então agora a gente vai pegar e vai substituir a letra por um número e vai calcular o valor desta expressão. Olha ali, para fazer um frete, o Silvano cobra um valor fixo de R$100 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Mas hoje eu estou confundindo esse rodado com rodado. Você lembrou que este probleminha é aquele mesmo de antes, né? Mas agora ele tem uma continuação, ó. A Sabrina contratou o Silvano para levar alguns móveis do escritório para a sua casa, cuja distância é de 22 quilômetros. Quanto o Silvano irá cobrar pelo frete? Bom, eu coloquei ali a nossa expressão, a mesma de antes, onde o preço é igual ao valor fixo de R$100 mais 1,50 vezes o x, que é o valor do quilômetro rodado. Substituindo aqui o x por 22, olha só quanto vai ficar. Eu vou substituir o x pelo 22. Por que eu vou substituir? Porque eu quero calcular esta expressão, né? Eu já tenho um valor agora. O valor do x é 22 quilômetros. Eu sei quanto que é aquele valor. Eu sei a distância que ele vai ter que percorrer agora, né? Então eu posso calcular. 22 vezes 1,5, quanto que vai dar? Olha só, vamos fazer de cabeça essa continha aqui. 22 vezes 1 é 22. E 22 vezes o 0,5, vezes a metade, é 11. Então 22 mais 11 vai dar 33. E aqui vai ficar 100 mais 33. Quanto que vai ser o preço? R$133, o valor do frete, neste caso aqui, para percorrer os 22 quilômetros. Joia? Agora é a sua vez. Olha que legal esse exercício aqui, este exemplo. As fábricas de calçados no Brasil utilizam a equação matemática S igual a 5P mais 28 dividido por 4 para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé, em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros de comprimento? Eu vou dar um tempinho para você resolver, já a gente volta.
vamos corrigir aqui, vamos ver se você acertou. Bom, as fábricas de calçado no Brasil, então, utilizam esta equação aqui, S igual a 5P mais 28 dividido por 4. No lugar do P, eu vou colocar aqui a medida de 24 centímetros, né? Eu quero descobrir quanto calça uma pessoa que tem um pé de 24 centímetros. Vou multiplicar aqui em cima primeiro o 5 pelo 24. Quanto que vai dar 5 vezes 24? Vamos fazer de cabeça aqui também, ó. 5 vezes 20, vamos separar aqui esse 20 do 4, né? 5 vezes 20 vai dar 100. E 5 vezes 4 vai dar 20. 100 mais 20 vai ficar 120. Então eu vou ficar com 120, vou repetir aqui o mais 28 e vou repetir o 4 que está no denominador. Agora eu vou somar em cima ali os numeradores. 120 mais 28 vai dar 148. Eu vou ficar com 148 dividido por 4. Dividindo 148 por 4 vai dar 37. Então quer dizer que uma pessoa que tem o pé no tamanho de 24 centímetros vai calçar um sapato número 37. Faça esse teste aí. Se você calça número 37, vai lá, pega uma régua, mede o seu pé para ver se ele tem 24 centímetros mesmo. Se você calça 39, 40 ou outra numeração, você pode fazer assim, ó. Você pode pegar esta mesma equação, só que você vai substituir o número do seu sapato, se for 40, por exemplo, vai colocar o 40 no lugar do S. E aí você vai ter que resolver esta equação para encontrar o P, né? Eu deixo aqui como tarefa, um desafio, caso você queira tentar. Mas, para te dar uma dica, para começar você vai passar o 4 para lá, digamos assim, né? Você multiplica por 4 dos dois lados da equação para eliminar esse denominador aqui. Desta maneira você simplifica, tirando daqui a fração, e aí continua resolvendo. Lembre-se que o objetivo neste caso, se você for fazer, vai ser encontrar o P, né? O tamanho do seu pé em centímetros. E aí depois você confere com uma régua. É uma diversão. Vamos lá, utilizando a planilha agora. Vamos entender melhor como a variável é importante, colocando o nosso exemplo anterior na planilha eletrônica. Em um momento inicial lá na aula, eu te falei que os símbolos eles começaram a ser utilizados na álgebra para facilitar os cálculos, e realmente facilitam. E agora você vai ver um exemplo prático de que, se não fossem os símbolos, as letras, a álgebra, nós dificilmente teríamos a tecnologia que temos hoje. Vamos ver aqui, ó. Para fazer um frete, e nós vamos colocar este problema em uma planilha para você perceber aí realmente a importância da variável. Antes, nós vamos entrar ali na planilha. Então, pegue lá o seu celular ou computador e vamos repetir aqueles procedimentos que eu já expliquei em aulas anteriores, mas eu acho válido de tempos em tempos, sempre a gente repetir com calma, para que de repente aquelas pessoas que perderam aquelas aulas possam verificar como é que a gente faz aí o procedimento, né? Então, para entrar lá na sua planilha eletrônica, primeiro digita lá www.google.com no navegador lá do seu computador ou no seu celular, e quando ele acessar lá o Google, você precisa teclar lá, aliás, naqueles pontinhos que aparecem ao lado da foto ou da letra quando você faz o login, e logo depois que você clicar naqueles pontinhos, vai aparecer uma outra janelinha lá com vários aplicativos do Google, né? Aqui o YouTube, a Play Store, o Gmail, e ali vai aparecer o Drive. Você vai clicar aqui no Drive, este que tem um desenhozinho de um triângulo ali de bordas aparadas. E aí, quando você clicar no Drive, vai abrir um Drive, uma janela nova ali do Drive do Google, e aí você vai clicar aonde diz o botãozinho novo e tem aquele mais colorido. Após você clicar neste botão no novo, vai aparecer esta janelinha aqui, ó. A janelinha pasta, upload de arquivo, upload de pasta, documentos Google, planilhas Google. Tá ali o que a gente quer. Aqui do lado, clicando na seta, vai aparecer planilha em branco ou com base em um modelo. Você pode escolher estes dois. Nós vamos escolher agora
uma planilha em branco. Vai abrir para você uma planilha em branco e nós vamos criar a partir de uma planilha em branco. Para você saber, existem vários modelos aí que você pode pesquisar quando você tiver mais tempo. Mas agora você pode selecionar aonde diz planilha em branco. E aí vai abrir esta planilhazinha aqui. Eu peguei lá a imagem do nosso problema e também da nossa expressão e colei aqui em cima para a gente ficar com o enunciado do problema e da expressão aqui próximo da onde a gente vai trabalhar. Tá? Esta parte da imagem aqui em cima não vai existir na sua planilha. E você nem precisa fazer nada, nem escrever nada disso aqui. Você só precisa fazer a parte de baixo aqui, que é onde nós vamos nos concentrar. Se você quiser pegar a mesma célula que eu peguei aqui, que eu utilizei para trabalhar, para inclusive você usar as mesmas letras que eu, pode utilizar. Eu escolhi aqui a célula C13 e simplesmente escrevi lá x igual. Então, você vai fazer isso. Pega lá a célula C13 da coluna C da linha 13 e digita lá x e igual. Só isso. Aí dá um Enter e aqui você digita o P e o igual. E aqui, ó, na lateral, que é onde nós vamos colocar os nossos valores, né? Aqui no X nós vamos colocar o quê? Nesta célulazinha aqui do lado, né? Aqui nós vamos colocar o valor do nosso quilômetro rodado. E automaticamente nesta célula de baixo aqui, onde vai ficar o posicionamento, o valor ali do preço, do frete, vai aparecer automaticamente ali já o valor calculado, a partir do momento que eu inserir ali o quilômetro rodado. E como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Seleciona essa célula. Ô, professor, eu não estou enxergando direito. Ó, nós vamos dar um zoom aqui, ó, para você poder enxergar. Tá aqui, ó. Então aqui nesta célula, que vai ser a célula D14, no caso, para quem pegou a mesma que eu aí, nessa célula você vai colocar a expressão algébrica que vai calcular o preço. Como que é a expressão? É aquela expressão que a gente usou antes lá, né? 100 mais 1,5 vezes o x, o valor do frete, o quilômetro rodado, quer dizer. Então, como eu quero que esta célula me devolva um valor calculado, eu vou começar digitando o quê? Igual. Toda vez que eu quero transformar uma célula de uma planilha eletrônica em uma calculadora, a primeira coisa que eu digito é igual. Então você aperta igual e aí vamos escrever a nossa expressão. A expressão é 100 mais 1,5, você vai digitar lá 1,5, vezes, lembre-se que o vezes é um asterisco. Então, vezes o x, mas espera aí, quem é o x? Ah, nesse caso lá no nosso exemplo era 22 quilômetros, mas eu não quero colocar um número aqui. Eu quero colocar aqui quem? Esta célula D13 aqui, ó. Por quê? Porque assim, todas as vezes que eu colocar um valor aqui, nesta célula de baixo, ele vai pegar aquele valor que eu coloquei aqui e vai calcular com esta expressão e vai me devolver o resultado. Ou seja, eu estou usando um número que está representando uma célula que está representando um valor que varia. Isto só é possível graças à álgebra. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ao digitar aquele valor de antes ali, ó, eu vou até voltar. Ao digitar este valor aqui, se você não tiver na célula D14, bom, importante ser dito isso. Professor, eu peguei uma outra célula ali. Não importa. Aqui, para você, não vai ser D13. Vai ser o D da linha que estiver esta célula que você vai colocar o valor do quilômetro rodado. Se você não quiser digitar, também não tem problema. Quando chegar na hora de digitar aqui, você só clica ali em cima e já vai aparecer automaticamente aqui a célula. E quando você der um Enter, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer 100 aqui. Por que vai aparecer 100? Porque aqui no lugar do quilômetro rodado não tem nenhum valor. Tá zero. Se for zero aqui, 0 vezes 1,50, que é o valor do quilômetro rodado, mais 100, né? Vai dar 100, porque 0 vezes 1,50 dá 0. 0 mais 100 vai ficar 100. Por isso que ele está um 100. Agora,
E se eu colocar um valor aqui? Vamos colocar aqui um valor qualquer. Qual o valor que a gente vai colocar? 33 quilômetros eu coloquei ali. Se eu colocar 33 aqui, automaticamente ele vai multiplicar pelo 1,5 e vai somar com o 100 e vai me dar aqui o valor do frete, o preço do frete. Ao construir aí no seu computador, depois que você terminar de fazer, substitua esse valor do quilômetro rodado por outros valores, por 45, por 50, por 38, enfim, o valor que você quiser. E você vai perceber que ao substituir o valor aqui do quilômetro rodado, automaticamente o valor do preço se altera. Como eu disse antes, isso só é possível porque existe a álgebra, porque eu estou usando um símbolo para representar uma célula, uma caixinha, onde eu coloquei o valor naquela caixinha. Então, quando eu vou calcular aqui o preço, ele não vai pegar o número, e sim o valor que está dentro da célula, seja qual for aquele valor. Joia, pessoal? Então, o que vimos na aula de hoje? Hoje, aprendemos como e quando surgiram os símbolos e as letras para representar números nas expressões matemáticas. A história da álgebra, né? O que mais? Os significados de incógnita e variável em uma expressão algébrica. E você também viu como é importante saber esse significado. Às vezes o símbolo, no caso a letra, vai ser uma incógnita, um valor que você precisa descobrir, e às vezes vai ser uma variável, um valor que está variando. Joia? O que mais? Vimos a transformação de um texto para a linguagem algébrica, né? O famoso português pro matematiquês, quando você precisa passar de um texto do português para a linguagem matemática, a linguagem algébrica matemática. E o significado e a maneira de encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica. Joia? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha ótimos estudos. Para você ficar refletindo, eu vou deixar aqui uma frase de um matemático físico bastante famoso, Albert Einstein. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Até a nossa próxima aula.